Glória. Só os irmãos que a paz do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar, irmão, fica à vontade. Essa é a casa do nosso Pai. Amém? Demoramos um pouco para chegar. Eu estava esperando a minha esposa chegar do trabalho também, para ficar com a minha filha, que não ia dar tempo dela vir. Mas chegamos ali com a glória de Deus. Amém? Quase sofremos um acidente no meio do caminho. Um rapaz atravessou de moto na nossa frente, estava vindo de moto, mas Deus ainda é Deus de livramento, conseguimos chegar. Amém? Quero agradecer primeiramente a Deus pelo convite, pastor, os irmãos, uma vez mais pela confiabilidade. Amém? Quando eu cheguei aqui, que eu dobrei o meu joelho, alguém estava falando, contando um testemunho acerca sobre que o de repente de Deus iria acontecer. Quando eu saí de casa, ardeu uma palavra no meu coração e eu senti que foi por parte do Espírito ministrar essa palavra. Eu queria te convidar para abrir sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, do verso 25 ao 26. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém? Vamos lá, por causa do tempo. Que diz assim, verso 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas. Vou de novo. E logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém? Irmão, o livro de Atos dos Apóstolos é mencionado há cerca de 400 anos antes de Cristo, uma data indefinida, pelo profeta Joel. Quem não se lembra da profecia do profeta Joel, que se cumpre no livro de Atos dos Apóstolos? Eu gosto de falar do profeta Joel, porque o profeta Joel é levantado para pregar o que muita gente não estava tendo coragem de pregar na época. O profeta Joel é levantado para anunciar uma mensagem que ninguém queria anunciar na época, porque a mensagem que Joel iria anunciar não ia trazer tapa nas costas. A mensagem que Joel estava anunciando ia afastar quem dizia que era amigo dele, mas não era. Joel é levantado para pregar uma mensagem e trazer o povo de volta ao arrependimento. E mensagem que vai trazer o povo de volta ao arrependimento, vamos falar dos dias atuais. Muitos pregadores, meu pastor, não querem pregar, porque não gera oferta, porque não abre agenda. Só que eu gosto de Joel, porque Joel é alguém que vai pregar para um povo que se voltou para a idolatria, se voltou para o pecado e está andando em treva. E Joel é alguém que vai trazer o povo ao arrependimento à luz da palavra. Joel estava anunciando a mensagem, e a mensagem era que se não se arrependesse, o juízo de Deus iria vir. Como eles não se arrependem, não recebem a mensagem, porque nem todo mundo está preparado para ouvir o que Deus tem para falar através da tua vida. Porque a mensagem que traz o povo para o arrependimento é uma mensagem que não amassageia ego. E mensagem que não amassageia ego dos ouvintes, oh glória a Jesus, mensagem que não inflama o ego do povo, oh glória a Jesus, o povo não se agrada de ouvir. Então agora Joel, ele vai trazer o povo ao arrependimento, ele tem que trazer a luz da palavra, porque quem se volta para o pecado está andando como morto, está andando em
trevas. Então, quando Joel começa a anunciar a mensagem, quem está morto que se ouve a palavra e se arrepende, quem está morto torna a ter vida por meio da palavra. É por isso que quando lá na frente o povo está como morto dentro da Babilônia, Ezequiel capítulo de número 37, Deus vai virar para Ezequiel e vai dizer: Ezequiel, profetiza sobre esse vale de ossos secos. Pregador, que é uma profecia, é uma palavra liberada. Oh glória, o reavivamento que a nossa nação precisa não está em atrativos gospel, não está em shows financiados, oh glória, pelas nossas igrejas. O reavivamento que a nossa nação precisa ainda está na palavra de Deus. Oh glória, alguém vai olhar e vai dizer: pastor, não, mas trazendo um atrativo gospel vai trazer o povo para dentro da igreja. Deixa eu te dizer uma coisa: quem vem por causa de atrativos, quando ele encontra alguma coisa que atrai mais ele do que o que ele trouxe, ele vai embora para outro canto. Mas quando vem por causa da palavra, pode soprar o vento, o mar pode ficar revolto, mas ele entende: eu não posso sair do barco porque está soprando o vento. O mar está revolto, mas Jesus ainda está no barco. Olha para quem está do teu lado e diga: Jesus ainda está no barco. Oh glória, Jesus ainda está no barco. Meu Deus, Jesus está no barco. Para quem se volta para Deus, há uma profecia no capítulo de número 2. Qual é a profecia? Há de ser naqueles últimos dias que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens sonharão, os vossos anciões terão visão, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Tu não pegou, por isso não deu glória. Eu vou melhorar isso aqui. Joel estava dizendo: da casa de quem se volta para a palavra do Senhor, vai sair profeta, vai sair profetisa, vai sair homem de Deus, vai sair mulher de Deus. Porque tem gente que até olha e diz: de lá não vai sair nada, de lá não sai mais nada. E Jesus está olhando e está dizendo: não, de lá vai sair pastor, de lá vai sair obreiro, de lá vai sair missionário, de lá vai sair missionária. Oh glória a Jesus. Pode quem quiser falar contra o que quiser, eu creio na palavra do Senhor que nós estamos debaixo de uma promessa. E qual é a promessa? Contra o povo de Deus não há maldição e nem encantamento. A palavra, a profecia, os anos se passam e Deus resolve cumprir a profecia, ou não somente uma profecia, mas também a promessa que foi liberada por intermédio do profeta. Porque quer saber quando o profeta é o profeta de verdade? Não é quando ele canta bonito, não é quando ele prega bonito, é quando o que sai da boca dele se cumpre. Os anos se passaram, agora Deus resolveu cumprir a promessa. Olha para cá, esse tempo é tempo de cumprimento de promessa para a tua vida. Esse tempo é tempo de cumprimento de promessa para a tua casa. Não pegou, vou melhorar para tu dar glória. Esse tempo é tempo de você colher tudo aquilo que você semeou com lágrima. Ou tu acha que Deus não viu quando tu estava lá semeando e chorando? Deus está dizendo para quem entrou com fé nessa noite, nessa campanha da resposta: esse tempo é tempo de colher o que tu semeou chorando. Deus vai cumprir promessa na tua vida, Deus vai cumprir promessa com a tua casa. Por que, pregador? Fiel é o que começou e também vai terminar. Aquele que promete, ele cumpre, porque ele é fiel. Ainda que nós sejamos infiel, Deus permanece fiel à sua palavra. Oh glória a Jesus. Então agora, irmão, a palavra vai se cumprir em Atos dos Apóstolos. Quem não se lembra de Jesus mencionando, oh glória, uma palavra acerca dessa promessa? E qual é a palavra que Jesus vai mencionar acerca dessa promessa que estava para se cumprir? A palavra de Jesus é: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. O que Jesus está dizendo é: permaneça no local
se cumpra. Alguém falou aqui, não saia sem a direção de Deus. Oh glória, eu vou repetir, não saia sem a direção de Deus. Pode o vento estar soprando, fica tranquilo, Jesus ainda está no barco. Quem sai sem a direção de Deus, Jesus não se responsabiliza. Oh glória, quem vai sem a direção de Deus, eu vou repetir, Deus não se responsabiliza. O Pai não se responsabiliza pelo filho que quer ir embora. Oh glória, mas eu ainda creio na palavra que tem um pastor que vai atrás da ovelha perdida. Por que, pregador? Porque a ovelha, quando se perde, o pastor busca. Mas filho rebelde conhece o caminho de casa. Não, eu vou de novo, vai ficar difícil de dar glória, mas eu vou entregar o que Deus me deu aqui. Ovelha perdida, oh glória, o pastor vai atrás, mas filho rebelde conhece o caminho de casa. É porque tem alguém que diz, eu não vou deixar sair. Deixa aí, a hora que quebrar a cara volta. Aleluia. Meu Deus. Lucas capítulo 15, eu estou na Bíblia. Eu gosto de falar de Atos dos Apóstolos, porque o livro de Atos dos Apóstolos vai falar de uma igreja que está sendo perseguida, mas está crescendo. Uma igreja que está sendo motivo de perseguição, mas está avançando. Os irmãos que estão sendo caluniados, mas estão pregando a palavra de Deus. Estão sendo motivo de fofoca, mas estão crescendo. E olha para cá, a igreja de Atos era perseguida porque o próprio Deus estava permitindo. Porque toda vez que Deus permite a igreja ser perseguida, é porque Deus quer dar crescimento para ela. E por que Deus tem que permitir, pregador, a igreja ser perseguida para dar crescimento para ela? Porque tem crente que só sai da zona do conforto quando é perseguido. E se a igreja não sai da zona do conforto, ela não cresce. Agora a Bíblia diz que Saulo, respirando ameaça de morte, ele vai pedir cartas ao sumo sacerdote para ir para Damasco. E o que é que ele quer nessa carta? Para se encontrar alguns do que eles diziam da seita do Nazareno, falando de Jesus, o conduzissem presos a Jerusalém. Só que quando ele está indo para Damasco, no meio do caminho, um resplendor de luz o cerca e ele cai por terra. E Jesus vai dizer para ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele vai dizer, quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando Jesus começa um diálogo com ele, olha o que o texto vai dizer, que algo como escama cai dos seus olhos. Isso aqui é um sentido figurativo. Por quê? Paulo no físico estava enxergando, mas no espírito estava cego. E por que quando Jesus, pregador, começa a falar com ele, algo como escama cai dos seus olhos? Olha para cá. É porque luz no hebraico é composto por duas letras. Luz no hebraico é O, composto por duas letras. A letra O, que é Oli, que está ligado à letra. E a letra R, que no hebraico é Resh, que está relacionada à cabeça ou àquele que pensa. O que Jesus está dizendo quando se manifesta em luz para Paulo é, Paulo, eu quero colocar uma palavra na tua cabeça. E eu quero que você pense que o que você está fazendo parece que está certo, mas está errado. Isso aqui é lindo. É bom quando Jesus nos confronta, porque Ele mostra que ainda nos ama. Aí algo como escama cai dos nossos olhos. Eu costumo dizer que a pior cegueira não é a que cega os nossos olhos físicos, é a que cega o nosso entendimento, que faz a gente achar que está indo para o céu, enquanto está caminhando de passos largos para o inferno. A pior cegueira é a que cega o nosso entendimento, que faz a gente achar que está enxergando, quando não está enxergando nada. Todos nós conhecemos o texto. A partir do momento, aquele que era perseguidor vai passar a ser perseguido por causa da palavra que ele vai pregar. Paulo, em sua primeira viagem, ele está com Barnabé por volta do século 45 a 48, 49 depois de Cristo. Só que agora, quando ele vai para a sua segunda viagem missionária, no século 50 depois de
Cristo, Barnabé não está mais com ele. Veja no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, no verso 39. Houve uma tal contenda e eles se separam. Olha para cá. Por que isso? É Deus permitindo, porque talvez Barnabé não ia estar preparado para vivenciar o que Paulo ia vivenciar dentro da cidade de Filipos. Então, por causa do propósito, o próprio Deus afasta Barnabé de Paulo e coloca Silas do seu lado. Porque por causa do propósito, Deus ele nos tira de perto de pessoa, mas por causa do mesmo, Deus tira pessoas de perto da gente também. Eu vou de novo. Por causa do propósito, Deus nos tira de perto de pessoas, mas por causa do mesmo, Deus tira pessoas de perto da gente também. Oh, glória a Jesus. Deus tira pessoas de perto da gente também. Paulo, em sua segunda viagem missionária, vai conhecer Timóteo. Silas vai o acompanhar, só que Timóteo vai ficar por alguns lugares. Paulo vai dar uma missão para Timóteo e Silas vai o acompanhar à cidade de Filipos. Em sua segunda viagem missionária, quando Paulo chega dentro da cidade de Filipos, no verso 2 do capítulo 16 de Atos, a Bíblia vai nos dizer, ou a Bíblia está nos relatar, que a cidade de Filipos era uma colônia. E isso aqui mexeu comigo. Eu fui pesquisar por que é que a cidade de Filipos era uma colônia. Para nós entendermos o contexto da cidade, é necessário nós lembrarmos de Filipe II, que é fundador da cidade por volta do século de 358 a.C. Quem não se lembra de Filipe, dentro da historicidade do quarto século, criador de uma das maiores infantarias macedônicas, chamada Falange. Esse homem não, quando entrava na guerra, ele não entrava para perder. Não tinha guerra que a infantaria de Filipe II não vencia. Só que agora Filipe, ele vai vir a falecer e Alexandre o Grande vai tomar conta. O seu filho, Alexandre o Grande, vem tomando conta de tudo aquilo que o seu pai havia conquistado. Só que agora, no século de 108 a.C., Roma vai entrar dentro da Macedônia e a cidade de Filipos vai ser colonizada. Quem está dentro da cidade? Um homem chamado Brutus. Como é que Brutus toma o contexto da cidade de Filipos? É simples. Foi porque no dia 15 de março, no ano 44 a.C., vai ser formada uma reunião dentro do concílio político de Roma. Eles vão enviar uma carta para o líder da época. Quem era o líder da época? Era um homem chamado Júlio César. Júlio recebe o convite na sua casa. Logo ele entende que ele é um homem de importância e ele não rejeita o convite. Ele aceita o convite e vai até a reunião que havia sido armada pelo Senado. Só que quando ele aceita o convite, se arruma para sair de sua casa, mal sabia ele, pastor, que havia mais de 60 homens dentro daquele cenáculo esperando para o apunhalar. Quando ele entra dentro da reunião, Brutus, que era o seu soldado de confiança, apunhala ele na coxa, aonde ele perde as suas forças. Diz a história que ele vai ser assassinado por mais de 20 punhaladas. Só que quando Brutus, aquele que era de confiança, apunhala ele na coxa, ele não vai gritar que a punhalada doeu, ele vai gritar o nome de quem apunhalou, porque o que machucou ele não foi a faca entrar na sua coxa, foi olhar para quem deu a facada nele e ver que era ele quem confiava, e ele vai dizer: até tu, Bruno. É por isso que quando ele olha para quem apunhalou, ele não vai dizer que a punhalada doeu, ele vai dizer o nome de quem está apunhalando. Olha para cá, isso aqui não te lembra nada? Quando José cai dentro da cisterna, a cisterna está vazia. Irmão, olha para mim, todo mundo aqui é inteligente. Quando a gente cai de um lugar alto, a primeira reação é dizer o quê? Essa queda machucou. Só que quando José cai dentro da cisterna, ele não diz que a queda doeu, ele grita o nome de quem jogou. Olha para cá, porque isso aqui é uma covardia. Quando José cai dentro da cisterna, a estrutura
estrutura dele está abalada. Por que a estrutura dele está abalada? Porque a maior gol não foi cair dentro da cisterna, foi olhar para cima e ver quem jogou. É por isso que ele grita o nome dos irmãos. Ele vai gritar o nome de cada um que jogou ele dentro da cisterna. Porque quando a covardia vem de fora, a gente espera. Mas quando vem de quem come na nossa mesa e diz que está junto, abala a estrutura. Só que olha para cá. Quando eles estão jogando José na cisterna, achando que estão matando o sonho dele, estão empurrando ele para mais perto do propósito. Olha para mim. Quem sabe quem permitiu foi Deus. Para quê? Para forjar a estrutura do menino. Não entendi, pregador. Lá vai para quem tem glória na boca para liberar. É porque Deus não entrega nada grande na mão de quem não tem estrutura para receber. Eu vou de novo. Deus está forjando a tua estrutura, porque tem coisa grande a caminho para chegar na tua vida. Oh, glória! Deus está forjando a tua estrutura, porque Deus tem coisa grande para entregar na tua mão. Meu Deus! Agora, ele vai morrer dentro daquele senado, apunhalado. Eles pensam que estão matando o homem, que o senado político vai crescer. Só que quando eles matam Júlio César, aí o Império Romano vai crescer mais ainda. Por quê? Aquilo dali vai causar uma revolta. Porque tem uma suposta acusação. Qual é a suposta acusação? É que ele queria dominar tudo e ser imperador de tudo. Isso aqui não te lembra nada? Porque para toda apunhalada tem que ter uma suposta acusação. Isso não te lembra nada? Eles derrubam o homem achando que não vai crescer, que não ia avançar. Sabe o que isso aqui me lembra? Ele está morrendo como um revolucionário, com uma falsa acusação. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra de Jesus dentro do Getsemane. Alguém pregando Jesus e a suposta acusação é que ele quer ser rei de Roma. Sabe o que é isso? Jesus está sendo acusado de revolucionário, porque eles estão dizendo que Jesus quer ser rei, só que quem está dominando é o Império Romano. Então Jesus está sendo preso como revolucionário. Para eles, Jesus é um revolucionário sendo preso a caminho de um julgamento. Só que para nós, Jesus é o cordeiro a caminho do altar do sacrifício. Tu não pegou? Para eles, Jesus é um revolucionário que quer ser rei, sendo indo a caminho do julgamento. Só que para a gente, Jesus é o cordeiro a caminho do altar do sacrifício. Eles pegam Jesus, colocam uma coroa de espinho, joga sorte sobre as suas vestes, vão chicotear Jesus, vão colocar para ele carregar uma cruz até o Monte Calvário, o Monte Gólgota. E quando chega lá, eles crucificam Jesus, e em cima da sua cabeça está uma tabuleta pregada na cruz dizendo a sua acusação: esse é o rei dos judeus. Sabe o que o salmista vai dizer? Que quem passava e olhava ele no madeiro balançava a cabeça. Era alguém olhando e dizendo: está morrendo o pregador, não prega mais, não cura mais, não faz mais nada. Está morrendo aquele que levantou a igreja, agora a igreja não avança mais. Só que quando eles derrubam, quando eles crucificam Jesus, achando que a igreja não vai avançar, aí que a igreja avança mais ainda. Oh, glória a Deus! Não, tu não pegou. Quando eles matam Jesus como um revolucionário, aí que a igreja cresce mais ainda. Eu gosto da história de Roma, porque a igreja de Roma, irmão, era como, aleluia, uma massa na mão de Deus. Eles matavam 1000, se levantava 2000. Eles matavam 10.000, se levantava 20.000. Quem não se lembra da história do Coliseu? Quantos morreram dentro da arena de Roma, lutando com as feras? Quantos não morreram pela mão dos imperadores? Quantos mártires não padeceram para nós estarmos aqui nessa noite fazendo menção da palavra do Senhor? Agora, quando ele morre, aquele que apunhalou vai entrar dentro da cidade de Filipos e vai tomar a cidade de Filipos. Só que 2 anos depois é levantado um homem chamado Otaviano e outro chamado Marco Antônio. Eles vão entrar dentro da cidade de Filipos. O conflito interno começa a acontecer, porque eles estão dominando, mas eles derrubaram alguém na covardia para dominar e tomar o poder de alguma coisa. Só que agora, para mim, o final de quem se levanta contra o inocente, contra o homem de Deus e contra a mulher de Deus, nunca vai ser um feliz para sempre.
Só que olha para cá. 2 anos depois, no século 42 a.C., eles vão derrubar Brutus, que tomou o controle da cidade de Filipos. Aí agora, passa cerca de 80, 90 anos, no século 50 depois de Cristo, quem aparece? Paulo pregando a palavra de Deus. Pregador! E se o conflito não tivesse cessado? Paulo cessaria o conflito. Porque quer ver quando o conflito que está instalado acaba? É quando chega num homem ou numa mulher de Deus. Não pegou? Vai ficar difícil de dar glória. Quer ver quando a fofoca acaba? É quando chega num homem ou numa mulher de Deus. Quer ver quando o disse-me disse acaba? É quando chega num homem ou numa mulher de Deus. Se o conflito não tivesse cessado, Paulo cessaria o conflito dentro da cidade. Como? Pela palavra de Deus. Olha para cá. Paulo está pregando dentro da cidade. Todo dia que ele passa, tem uma jovem dizendo, guitarrista, aí vai aqueles que anunciam o caminho da salvação. Ela está mentindo? Não, mas todo dia que Paulo passa, ela fala a mesma coisa. Todo dia que Paulo passa, ela fala a mesma coisa. Uma hora aquilo traz uma indignação dentro de Paulo. Ele vai olhar para ela e vai repreender o espírito de adivinhação que trazia lucro aos seus senhores. Eu não vou entrar nisso aqui porque vai causar polêmica e está sendo gravado. Só que olha para cá, ele repreende o espírito de adivinhação, porque Paulo entendeu que quando o diabo não se levanta com uma legião para tentar te matar, ele tenta te matar dando um tapinha nas tuas costas. Eita! Meu pastor, dentro da mata do Timbá, eu ouvi a voz do Espírito de Deus falar no meu subconsciente. Eu vou te levar em lugares em que teu pé nunca imaginou pisar. Mas tenha cuidado. Eu disse, Deus, com o quê? Com o demônio? Ele não, com os elogios. Porque quando o diabo não se levanta com uma legião, ele tenta te derrubar dando um tapinha nas tuas costas. Porque ele sabe que com maconha ele não te pega mais, com cocaína ele não te pega mais, no tráfico ele não te joga mais, na prostituição ele não te joga mais. Aí ele vai tentar te derrubar inflamando o teu ego. Prega. Meu Pastorzão. Pastorzão. Eita. Aí por causa dessa palavra, o que vai acontecer? Ô glória! Por causa dessa libertação, o que vai acontecer? Paulo ele vai para dentro da prisão, porque ele liberou uma palavra que libertou alguém. Ele liberou a palavra que trouxe mudança na vida de alguém. Aí por causa dessa palavra, eles vão lançar Paulo e Silas dentro da... Vai fechar a porta para ele, porque ele está pregando a verdade. Eu vou entrar nisso aqui. E olha para cá, irmão, pela misericórdia, Deus me leva em muitos lugares. E pastor sabe disso. Tem lugares que eu prego uma vez só. Porque quando você prega a verdade, as portas se fecham. Olha para cá, vamos para a Bíblia. Sabe por que João Batista foi decapitado? Por causa da verdade. Porque eles é assim, quando eles não fecham a porta para quem fala a verdade, eles cortam quem fala. Meu Deus, eita. E quando eles não cortam quem fala a verdade, eles crucificam ela. Dentro da prisão, olha o que o texto vai dizer. Alguém estava falando aqui sobre o de repente. Que dentro da prisão, eles oravam e cantavam hinos a Deus. Perto da meia-noite, quando de repente sobreveio um tão grande terremoto que abalou os alicerces do cárcere. Olha para cá, a raiz do problema não era o cadeado que estava trancando a porta, era o alicerce onde ela estava chumbada. Até porque porta fechada não é sinal
sinal de derrota. Tu não pegou, vou de novo. Até porque porta fechada não é sinal de derrota. Se o problema fosse a porta guitarrista que estava fechada, Deus fazia como em Atos 12. Deus se manifestava, enviava um anjo e a porta se abria por si mesmo. Porque quem tem promessa, quem está em Deus, não precisa dessa porta. Porque o nosso Deus, ele ainda é dono da chave. Então o problema não é a porta, é o alicerce onde a porta está chumbada. Aí Deus de repente viu um terremoto e os alicerces é onde a porta está chumbada são movidos e a porta que estava travada, ela se abre. Tu não pegou, por isso perdeu a oportunidade de dar glória, mas eu vou continuar. Sabe o que é de repente? É o que, pregador? É um artigo indefinido? Não, segundo a língua portuguesa, de repente não é um artigo indefinido, é uma locução adverbial. O que é isso? É algo que aconteceu de forma inesperada. Ninguém esperava que ia acontecer, mas aconteceu enquanto estavam todos desapercebidos. Sabe qual é o advérbio que a igreja espera? Mateus capítulo 24, verso 42. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o vosso Senhor há de vir. Sabe qual é o advérbio que a igreja espera? 1 Tessalonicenses 4,16. O mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Oh, glória a Jesus. Paulo vai deixar o seu parecer acerca da doutrina das últimas coisas. Onde? 1 Coríntios capítulo 15, no verso 51 em diante, ele vai dizer: eis que vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados ante um abrir e um fechar de olho, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. Olha o que ele diz: quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, fecha aqui, ele vai dizer: cumpre-se a palavra que está escrita. Qual é a palavra? Tragada foi a morte na vitória. Aonde está a morte? O teu aguilheiro. Eu vou de novo, porque essa noite é noite de resposta para quem entrou nessa campanha. Tragada foi a morte na vitória. Por que, pregador? Tem livramento na casa, tem livramento na casa, tem livramento na casa. Esse é o advérbio que a gente espera. Aonde a morte, oh glória, é tragada na vitória, no arrebatamento da igreja e os mortos em Cristo